os nossos comentários com a presença da advogada Válbia Garrote, ela que é advogada previdenciária, tá? A aposentadoria pelo INSS sofreu algumas alterações que foram determinadas em 2024 para começar a valer em 2025. Mas foi 2024? Não, 2024 eles lembraram a você, porque na verdade teve toda a reforma, né, da Previdência e teve uma lacuna aí para suas adaptações. Aí agora vem, a reforma foi aprovada em 2019, né? Agora vem o real. E o real é que em 2025 há novas mudanças que podem dificultar também a sua aposentadoria. Doutora Válbia Garrote, é com muita dor que eu leio essa informação, porque cada vez que eu estou me aproximando, alguém muda algo e fica mais distante, né? É igual aquela boia que você vai buscar ajuda e ela vai embora. O que é que mudou, ou pelo menos a mudança a gente sabe, não foi do ano passado para cá, ela estava prevista para ocorrer. Mas o que é que de fato altera aí no processo de aposentadoria que torna um pouco mais difícil para algumas pessoas? Muito bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia, você ouvinte da Rádio Mix. É uma alegria muito grande estar aqui em 2025. Todos saudáveis, né, Marcos? É verdade. Ei, minha amiga. Alguns estão em recuperação. Tô na fase de recuperação. Ele tá vermelho ali, ó. Mas vamos que eu nos ajude, mas vamos à aposentadoria, porque por hora estamos todos ativos. É verdade, verdade. Bom, então o que é que acontece, gente? Essa reforma, Marcos, como você bem falou, aconteceu em 2019. Mas isso já foi previsto, é importante que as pessoas entendam. Ai, meu Deus, já vem outra reforma? Não. Essa mudança desse ano é algo previsto em 2019. Então, todo ano, 2 regras, elas são alteradas. Das várias que nós temos aí, nós temos pelo menos 4 de contribuição, que é a de transição, e as de idade, as de especial, a de professor, enfim. Dentre todas, algumas foram alteradas, que basicamente 2. O que é que significa? Como você falou, parece o gato e o rato, aquela corrida girando em volta e você não consegue alcançar essa criatura, né? Então, é a idade mínima progressiva, essa foi a regra, uma das que mudou, e a outra é a regra de pontos. Como é que acontece isso? Desde 2019, Thaís, a cada 1 ano, 6 meses é aumentado da idade. E 1 ano na outra regra é aumentado 1 ponto. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse ano, a regra da idade mínima progressiva, o nome já está dizendo, ela vai progredindo, 6 meses a cada 1 ano. A mulher precisa ter 59 anos e o homem precisa ter 64. Mas não paramos por aí. É necessário que exista o tempo de contribuição, mas o tempo de contribuição ele não foi alterado. Então, ele é mantido 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher desde 2019. Isso pode haver mudança? Havendo uma nova reforma de previdência, a contribuição, que é esse prazo, pode ser alterado. Mas, por hora, o que é mudado a cada ano é esse ponto e essa idade. A regra de pontos, por sua vez, Marcos, a mulher precisa ter 92 pontos e o homem 102. Mas de onde é que vem esses pontos, né? Que foi isso? Ela levou uma queda e saiu suturando? Foram pontos que foram suturando? Não. Esses pontos, eles significam o somatório de idade e tempo de contribuição. Então, veja, essa regrinha dos pontos, Thaís, ela tem que ter 92 pontos somando idade e tempo, mas tem que garantir os 30 anos de contribuição. Então, basicamente, o que foi alterado é isso. Essa é a corrida do gato e o rato nessas 2 aposentadorias. As outras, a de transição, para quem já tinha o direito adquirido, está mantido. Então, é importante que as pessoas entendam. A regra da idade mínima hoje, mulher, 59 anos e homem, 64 anos. Então, quem já contribuía com o INSS antes da aprovação do projeto em novembro de 2019, vai enfrentando, logicamente, essas alterações anuais. É justamente isso. Perfeito, é isso sim, Thaís. E essa regra, como você bem explicou, ela é uma regra de transição para quem já existia para o INSS, quem já estava ali contribuindo. Para quem não estava contribuindo, a regra ela é permanente, como ela é dita na reforma, é de 65 anos o homem, 62 anos a mulher e 35 e 30, respectivamente, de tempo de contribuição.
Agora, quando a gente fala dessa situação, tem vários momentos, né? Tem as pessoas que foram sofrendo perdas de emprego, que foram mudando de atividade, ou saíram do regime previdenciário, se tornaram servidores públicos, ou o contrário, enfim. Tem muitas coisas no caminho que naturalmente vai ficando registrado nessa memória que nós temos todos, né, em relação ao governo, em relação também ao INSS. Qual é a melhor maneira de obter essas informações? Esses sites que fazem as simulações em relação a tempo de contribuição são confiáveis ou o melhor é fazer uma consulta detalhada, procurar um especialista como você e ali você levantar a vida da pessoa? Marcos, infelizmente a notícia aí nesse caso não é tão boa. Os sites, eles existem, as simulações estão aí para serem feitas, mas, Valber, por que na prática eu posso te garantir 99% está errado? Mas, Valber, por que isso acontece? Com códigos errados, né? Aí são várias as situações. O código está errado, às vezes o Marcos, ele é um contribuinte individual e ele altera o número do código, ele não sabe, por algum momento ele contribuiu por um tempo com o código errado. Ou o Marcos, ele fazia parte de uma empresa, mas o CNIS, que é esse documento que eu tanto falo aqui, Thaís, ele precisa estar redondo. Às vezes, o tempo de contribuição não está correto no CNIS. Às vezes, o que está na carteira de trabalho não está lá documentado no CNIS, que é o documento do INSS, a tua identidade, para que as pessoas entendam. É ali onde está tudo dentro da tua vida laborativa, tem que estar ali registrado. Então, são várias as situações. Às vezes, você foi um contribuinte individual, que a obrigação era tua, mas você esquecia de pagar. Então, não ficou, eita, eu trabalhei, mas eu não paguei. Tem tanta coisa, mas você sabe, ou você pagou na data que não era correta, não vai contribuir, não, ela serve como contribuição, mas não serve como carência. Então, às vezes, o que a gente tem na mente, não, que as pessoas chegam para mim assim, doutora, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 60, o que é que falta? Ou 62, ou dependendo da regra que ela imagina que consegue. E eu fui lá e não está dando esse... o que está faltando? Eu disse, vamos ver toda a documentação? E aí a gente encontra de tudo que você imaginar, desde falta de registro, como datas de finalização daquele período laborativo numa determinada empresa, aquela data fim, que está lá como nome, data fim, ela está em aberto. Então, o INSS não vai contar. Se você tiver 20 anos na empresa e tiver essa data fim, acabou-se, não tem registro. Então, você tem que abrir processos administrativos para consertar, seja lá qual for. Ponto a ponto, para poder chegar a preencher aos pré-requisitos, que é o que não só o analista, como o computador da própria Previdência também vai fazer a junção e dizer que está ok para a aposentadoria. Nunca foi tão importante em toda a história do direito previdenciário hoje a pessoa fazer um planejamento previdenciário para entender a vida dela, porque às vezes também existem situações que, por exemplo, tem pessoas que trabalharam por muito tempo, claro, né? E a idade já chegou, então, impreterivelmente, essa criatura vai, de alguma forma, pelo próprio tempo, ela vai ter direito, às vezes, o próprio site do INSS, ele é também meio que programado para lhe dar a regra, mas não a mais favorável financeiramente falando. Pois é, porque eu me lembro que, mesmo antes de iniciar o trabalho, mamãe já me ajudava a pagar exatamente essas situações, né? E aí... É isso, Thaís. Mamãe ajudava, você sabe. Ela foi pai e mãe, então preocupação mil, ajudava, né? E visão lá na frente, né? Mulher então, visionária. mesmo visão lá na frente. Mamãe é uma mulher diferenciada. E aí... e aí tem outras mamães que fizeram isso para os seus filhos também. Então, quer dizer, eu não tenho controle disso, mas está registrado. Está registrado. E se está registrado, eu preciso saber que se passou a somar com o período que eu contribuí já com carteira assinada, né? Como é que fica registrado isso, para saber como é que está a minha situação hoje. Então, esse planejamento que a Válbia faz aqui, ela pega o genérico, o geral, que é o que está posto, né, na escala das regras para a aposentadoria, mas o seu caso, ele é específico. A gente fala aqui da regra geral, mas o seu caso, a sua individualidade, ela só vai ser solucionada com esse planejamento e esse levantamento individual. Agora, uma dúvida que é importante, pegando esse gancho, Marcos, com que idade é mais indicado procurar um especialista para fazer essa varredura? Porque tem pessoas que estão ali na margem dos 45 anos, 48... É acima de 50, ainda estão lá. Então Eu vai diria ser antes. acima de 50 ou já Eu diria próximo antes. mesmo de se aposentar? Não, eu pego a tua pergunta
E te respondo com o que aconteceu ontem, inclusive. Eu estava atendendo uma cliente e ela disse assim, ela já fez parte, Marcos, exatamente isso que você exemplificou, da iniciativa privada e depois da iniciativa do serviço público. Então, ela disse assim, eu quero me aposentar. E aí, ela veio com a ideia de que, o que é que eu preciso fazer para me aposentar, não perdendo tanto dinheiro? Só que, à medida que a gente foi conversando, o servidor público, ele tem essa possibilidade, existe uma exceção na Constituição, que, em alguns casos, para alguns cargos, ele tem direito a acumular, se ele tiver foram feitos 2 concursos, que são cumulativos, constitucionalmente permitidos, ele pode acumular 2 aposentadorias. E ela tinha muito tempo de iniciativa privada. Então, ela ali poderia garantir 3 aposentadorias. E ela não sabia. Ela achava que só teria 1. E ela disse assim, rapaz, mas a gente não entende disso. E ela já está prestes, pela idade, a se aposentar. Só que aí, o que acontece? Como tinha muita coisa desorganizada, ela vai aí, entre aspas, perder, digamos assim, vai ter que esperar um pouco mais, pelo menos 2 anos, até você pega um tempo que está excedente em um regime, leva para outro. Isso tudo é processo. O processo demora. Então, o quanto antes. O que seria o quanto antes? Normalmente, eu oriento as pessoas a procurarem. Está lá na casa do Zenta? Entrou no Zenta? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar esse planejamento. Porque quanto antes você entender, até para você se organizar. Você me imagina que você é um MEI. Mas eu não quero receber lá na frente. Às vezes a pessoa acha que enquanto MEI eu vou... Não, mas eu trabalhei e eu quero pagar acima de um salário. MEI não pode pagar acima de um salário. E tem muita gente pagando. Então, está perdendo dinheiro, achando que vai ganhar um pouco mais de um salário mínimo. Quando essa pessoa vier entender, ela perdeu dinheiro para o INSS, a gente vai ter que buscar esse dinheiro, que é a repetição de indébito, e tentar consertar de alguma forma. E, às vezes, se você consegue ver isso quando chegar nos 40, opa, peraí, se como meio eu só consigo chegar em um salário, mas eu quero sair, então você se reorganiza, dá tempo de você organizar a vida. Percebe, Thaís? Então, como eu brinquei aqui, a gente precisa, chegou nos 40 pelo menos, começa a olhar para o teu futuro, porque é um piscar de olhos. Quando a gente olha, a gente está com 50, daqui a pouco 60, e aí quando a gente vem dizer, eu quero agora exercer meu direito, que direito que você não cuidou a vida inteira? Então, é importante que você se planeje mais do que nunca, até porque a regra está mudando, Marcos. Todo ano muda. Vamos ter que fazer essa consulta aí. Vamos ter que ir lá. Por favor, vai ser uma alegria muito grande. Você está na minha frente, viu? Não tem outra saída. Você está no Zenta também. Eu estou no Zenta. Estamos todos no Zenta aqui, viu? Eu estou no Zenta mais. Válvia Garrote, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Sempre muito didática, amiga. Obrigada. Obrigada, gente. Um prazer sempre estar com vocês. Beijo grande. Deus abençoe. Gente, vamos falar da alta temporada que já chegou. E que tal você viver a melhor experiência na Praia do Gunga?